Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos tratar dos recursos naturais, com um enfoque nos recursos renováveis. Então, entender o que é um recurso natural, por que ele recebe esse nome, como a sociedade utiliza isso e que características nós podemos ter variadas quando a gente pensa em recursos naturais e em recursos naturais renováveis. Então, pensando nisso, o objetivo da nossa aula é compreender a importância do uso sustentável dos recursos naturais. Essa ideia de sustentável, o que significa? É utilizar um recurso, mas não esgotar a sua capacidade. Então, eu uso o necessário, mas garanto para gerações futuras a disponibilidade daquele recurso. Então, por isso que a gente tem que compreender a importância do uso sustentável dos recursos naturais. E entre eles estão os recursos renováveis. Mas, quando eu digo recurso natural, você sabe o que é? Recurso natural, já ouviu isso, essa palavra? Qual é o significado de utilizar? Vamos pensar juntos. Quando eu digo recurso, é algo que pode ser utilizado pela sociedade. Quando eu digo recurso natural, é aquele recurso que vem da natureza, aquilo que pode ser usado e que vem do meio natural e que é retirado do meio natural. Então, por isso, recurso natural. Quando eu penso no planeta Terra, nas características naturais, são elementos naturais. A partir do momento em que a sociedade humana se utiliza desse recurso, desse bem, então ele passa a ser um recurso natural, porque vem da natureza. É importante a gente ter isso bem claro com a gente, né? Então tá ali, recursos naturais são elementos que a natureza oferece, utilizados pelo homem. Quando eu uso a palavra recurso, quando está ligado à utilização, quando ele é utilizado, por isso eu uso o termo recurso. Há lugares com maior e menor disponibilidade de um recurso, ou seja, a quantidade de recursos não está igualmente distribuída no planeta. Ou mesmo se a gente falar só de território brasileiro, não está distribuída igualmente no território brasileiro. Então, nós temos que pensar que há lugares com menor disponibilidade, outros lugares com maior disponibilidade de um determinado recurso. Ah, em tal lugar um recurso tem abundância, em outro lugar não tem nada dele. E um exemplo disso que nós podemos falar é a própria água, que é um recurso, ou seja, que é um bem natural utilizado pelo ser humano. Ela é distribuída de forma irregular na Terra. Existem áreas com maior quantidade ou maior disponibilidade e outras áreas com menor disponibilidade desse recurso, se a gente utilizar a água como um exemplo, para entender, né? E aí, como nós classificamos? Existe uma divisão dos tipos de recursos, né? Dependendo das suas características ali, eles são divididos em recursos renováveis e recursos não renováveis. Então, nós temos ali, de acordo com a manutenção e a disponibilidade na natureza. Por que eu digo que um recurso é renovável? Por que eu digo que ele é não renovável? Tem a ver com o quanto ele está disponível e com a possibilidade dele se esgotar ou não. Aí, pensando nesses critérios, a gente divide em renováveis e não renováveis, certo? O nosso enfoque de hoje, então, são os recursos naturais renováveis. Por que eu uso esse termo renovável? Os recursos renováveis são aqueles que retiramos da natureza sem prejuízo, teoricamente sem prejuízo, né? Pois eles podem ser repostos pela própria dinâmica da natureza. Dessa forma, todo o recurso retirado deve ser reposto ao meio ambiente. Então, por exemplo, se eu pensar em utilizar a vegetação, é preciso que seja reposto. Claro que se eu derrubar uma área de floresta, eu vou ter outras perdas ambientais nesse sentido.
Eu até posso plantar as espécies que estavam naquela floresta, mas elas não vão ter as mesmas características originais. Mas nesse sentido ali, de todo o recurso que é retirado do meio ambiente, deve ser reposto, né? Por quê? Para que surjam novos recursos a serem utilizados. Então, nessa ideia de ciclo, né? Eu uso, mas ele é reposto. E aí eu tenho a disponibilidade de usar de novo e ser reposto de novo, criando um ciclo de utilização e reposição. Eu utilizo, ele é reposto. Eu utilizo, ele é reposto. Eu sociedade, né? A sociedade como um todo. Nesse sentido, a gente diz que ele é um recurso renovável, que se renova dentro daquela ideia dos padrões humanos. Então, pensando nisso, normalmente os recursos naturais renováveis não se esgotam com facilidade, devido ao tempo de renovação e à facilidade de renovação. Então, quando eu digo um recurso renovável, é porque ele tem essas características. É possível ser reposto dentro dos padrões da vida humana, né? Quanto tempo o ser humano vive? Eu consigo ter a disponibilidade daquele recurso dentro desse tempo? Então, eu considero ele renovável, certo? E de facilidade de renovação. Contudo, a velocidade e a forma como esse recurso é utilizado pelo homem é determinante para a manutenção dele na natureza. Ou seja, pessoal, dependendo da forma como o recurso é utilizado pela sociedade humana, mesmo ele sendo renovável, pode-se correr o risco de não ter esse recurso disponível lá na frente. Se a velocidade com que a gente utilizar for muito maior do que a capacidade de reposição do recurso, então ele vai chegar um momento que vai se esgotar também. Ele é renovável porque teoricamente não se esgota, mas dependendo da forma como ele é utilizado, ele pode se esgotar sim, e o ser humano pode sofrer as consequências de não ter mais esse recurso para desenvolver suas atividades. Vejam que a ideia de usar de maneira racional, ou seja, pensando que eu preciso conservar este recurso para as próximas gerações. E aí nós entramos naquela palavrinha chamada sustentável. Então, compreender a importância de usar o recurso de forma sustentável, né? E aí é importante pensar nisso. Atividadezinha ali para vocês refletirem um pouco. Como podem ser classificados os recursos naturais e por quê? Por que eu classifico os recursos? Como é que eu chamo cada um dos tipos? E por que existe essa classificação? Então, pensem um pouquinho a respeito, escrevam aí e a gente já volta com a correção.
voltamos com a atividade, vamos tentar colocar juntos aí as nossas ideias em relação ao que foi perguntado, né? Claro que na hora que vocês escrevem a resposta, vocês escrevem com as palavras de vocês, mas a maneira que a professora coloca aqui é o mesmo raciocínio. Ah, eu escrevi de outro jeito, mas a resposta dá o mesmo resultado, tem a ver com o que está sendo perguntado. Então, está correto, certo? Então, quando eu digo como podem ser classificados os recursos naturais e por que, a resposta que nós temos ali são classificados em renováveis e não renováveis. E por que que eu uso essa classificação? Por que que eu digo renovável e não renovável? Devido às condições de disponibilidade que eles apresentam. Sendo que os renováveis não se esgotam e os não renováveis se acabam ao longo do uso, aí, ao longo de um período. Lembrando que até mesmo os recursos renováveis, dependendo da velocidade com que a sociedade utiliza eles, eles também podem correr o risco de se esgotar, de não conseguir ali ser repostos a tempo da sociedade utilizar. Então, ainda que a gente pense que existem os recursos renováveis, é preciso pensar na maneira como a gente está utilizando esses recursos, de forma sustentável, certo? Mas a classificação é essa. E aí, nós temos fontes renováveis, né? Bens naturais, né? Características naturais que estão disponíveis e que podem ser utilizadas como recurso, podem ser utilizadas para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento das atividades da sociedade. Entre elas, eu relacionei aqui algumas para a gente pensar junto. A luz solar é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica e energia térmica. Então, a luz solar é uma fonte renovável, porque nós estamos sempre recebendo a luz solar. Então, por isso ela é renovável. Ela pode ser utilizada, mas a gente vai receber mais luz solar. Então, por isso, ela estará sempre disponível para nós, né? Mesmo sendo utilizada. O vento é outra fonte renovável, né? Capaz de gerar energia por meio da sua força. Então, a força, a intensidade do vento vai proporcionar a sua utilização. Em algumas áreas do planeta, essa força, essa intensidade do vento é maior, é constante, ou seja, o tempo todo, então ele pode ser mais utilizado nessas áreas, né? Água, consumo humano, indústria agropecuária. Então é uma fonte muito importante para a vida no planeta, muito importante para o desenvolvimento da grande maioria das atividades humanas, porque ela é utilizada nos mais diferentes setores das nossas atividades. Desde o nosso consumo, o ato de tomar a água, que é importantíssimo para o nosso organismo e para manter a vida do ser humano, como para atividades como a indústria e a agropecuária, certo? Animais e vegetais são fontes ali de matéria-prima para diversas indústrias, por exemplo. A indústria utiliza os recursos vegetais, os recursos animais para desenvolver suas atividades. Então, ela é matéria-prima, ela é uma fonte ali de recurso natural. Então, temos ali uma lista para a gente entender. E agora vamos pensar um pouquinho ali separadamente em cada uma dessas fontes, em cada um desses recursos e na sua utilização. Então, nós temos ali a biomassa, que é resultado ali da atividade agrícola, né? A matéria-prima, o recurso que é utilizado para essa atividade. Tem origem na queima da palha, de milho, bagaço da cana-de-açúcar, casca do arroz, entre outros. A partir da queima desses restos, vamos dizer assim, da agricultura, e aí a imagem mostra para nós ali a palha, por exemplo, da cana-de-açúcar, o bagaço da cana, a palha do milho, são utilizados então como combustível. Você pode queimar e ele pode aquecer ali e ser utilizado como uma fonte de energia. Extremamente importante porque eu estou reutilizando, eu estou usando alguma coisa ali de uma atividade já, reaproveitando esse material, certo? Então, quando fala de biomassa, está relacionado a essas características ali. Nós temos também a energia geotérmica, que é do calor do interior da Terra. Então, existem lá usinas, né, que vão
através de tubulações, ser montada ali uma estação, vamos dizer assim, para usar esse calor do interior da Terra, para aquecer ali e transformar isso em energia utilizável pela sociedade para determinadas atividades. Então, bem importante ali, e é renovável porque esse calor do interior vai estar sempre disponível. Aí nós temos a energia hidráulica, certo? Que é o uso da força da água para movimentar as turbinas nas usinas hidrelétricas, gerando energia. Muito da energia que é utilizada no território brasileiro é proveniente das usinas hidrelétricas, vem das usinas hidrelétricas, ou seja, da força das águas ali que vão movimentar essas turbinas. Então, dependemos significativamente desse recurso, né, dessa fonte de energia. É importante para muitas atividades, né? E as usinas hidrelétricas no Brasil são em grande quantidade. Nós temos, por exemplo, a Itaipu, que está entre as maiores do mundo, é a que mais produz energia no mundo, e outras como a do Tucuruí, que é outra grande usina hidrelétrica do Brasil, e tantas outras que a gente poderia citar como exemplos nesse sentido da energia hidráulica, né? A energia eólica, força dos ventos que movimentam as pás desses, como se fossem cataventos gigantes, né? Que são ligados a geradores. Então, essa força que vai movimentar esses cataventos, as pás dos cataventos, vai ser a fonte ali para gerar energia, para transformar na energia que é utilizada pela sociedade. É mais uma fonte renovável, porque se eu tenho sempre o vento, e ele é uma característica natural do planeta, eu vou ter sempre disponível essa fonte de energia. Ainda não é utilizada em grande escala no nosso território, mas já temos algumas usinas de energia eólica e que produzem ali importante, né, uma fonte importante para ser utilizada pelas atividades da sociedade como um todo. E aí nós vamos ter a energia solar, que é através dos painéis ali que nós vamos ter a captação ali da energia solar e a conversão para ser utilizada nas atividades da sociedade também, e é também uma energia renovável. Aí nós temos que pensar que existem vantagens e desvantagens da utilização dessa fonte de energia. Entre as vantagens nós vamos ter, permitem reduzir significativamente, por exemplo, a emissão de poluentes, é uma vantagem, reduzem a dependência energética dos combustíveis fósseis, que são aqueles recursos que se esgotam, né? Conduzem à investigação ali de novas tecnologias, então é preciso desenvolver novas tecnologias para usar essas energias e essas fontes, né? E isso é bem importante. Eu avanço tecnologicamente para utilizar esses recursos, essas fontes de energia. E podem ser consideradas inesgotáveis, ali que a gente já tinha falado anteriormente, para os padrões humanos, né? Mas existem algumas desvantagens, como por exemplo, é elevado o custo para a instalação, né? O custo de instalação dessas usinas para utilizar as energias renováveis, ali as fontes renováveis, é alto, então isso acaba impedindo que elas sejam instaladas em maior quantidade, né? Podem causar impactos visuais negativos no meio ambiente, isso é um outro problema. Podem gerar algum ruído, né? Ali na hora, na produção, enfim, nos aparelhos que são utilizados para geração de energia, pode provocar algum tipo de ruído, e isso não é muito interessante no sentido ambiental, inclusive, então é uma desvantagem, vamos dizer assim. E aí, atividadezinha para a gente refletir toda essa questão aí da ideia das fontes renováveis de energia e que são importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade humana, né? O que são recursos naturais renováveis? Vocês vão pensar e escrever para mim. Quais as vantagens de se utilizar esses recursos? E qual recurso renovável está mais presente no dia a dia das pessoas? Então pensem um pouquinho, escrevam as respostas e a gente já volta para corrigir.
Voltamos com a atividade, então vamos pensar juntos ali nas respostas, né? Primeiro, o que são recursos renováveis? São aqueles que não se esgotam facilmente. Vejam que eu coloquei ali facilmente, por quê? Porque nós vimos durante a aula que, dependendo da maneira como a sociedade utilize, da velocidade, eles podem até se esgotar, né? Eles podem não conseguir serem repostos a tempo de serem utilizados novamente, então, por isso, uma observação importante ali. Quais as vantagens da utilização dos recursos renováveis? Diminuição da poluição e da dependência de outras fontes de energia. Autonomia para o país. Se o país utiliza isso, ele não depende de um recurso não renovável que às vezes vem de outro lugar do mundo. Então, se eu tenho fontes renováveis no meu território, se o Brasil tem fontes renováveis no seu território, ele acaba se tornando mais independente. E aí facilita, né, todo o desenvolvimento da sociedade. E qual recurso renovável é mais presente no dia a dia? Podemos pensar na água, que utilizamos desde a higiene, o consumo, até outras atividades como a indústria e a agricultura. E aí, para refletir um pouco sobre essa ideia de utilizar de forma sustentável a importância dos recursos e assim sucessivamente. Então, nós temos a ideia lá dos 5 R's, né? Como que eu faço para manter a disponibilidade dos recursos? Como que eu faço para que, mesmo eles sendo renováveis, a sociedade não esgote esses recursos de maneira que não consigam ser repostos? Eu tenho que recusar, né? Em alguns casos eu devo recusar produtos que geram impactos, repensar ali o meu consumo, reduzir também o meu consumo, reutilizar alguma coisa que é possível ser reutilizada e reciclar, que é o último passo ali, que seria a indústria pegar aquele material e transformar em outra coisa para ser utilizada pela sociedade. Então, refletindo sobre tudo isso, sobre a importância dos recursos e a maneira como nós utilizamos esses recursos, certo? Então, na aula de hoje a gente falou sobre o quê? Sobre os recursos renováveis, a importância deles, as características das principais fontes de energia e o quanto a sociedade utiliza isso. E no território brasileiro isso não é diferente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que eu tenha contribuído de alguma forma. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.